Conflito de gerações. Você já ouviu falar? Você já sentiu os impactos da diferença de idade no ambiente de trabalho e até nas suas relações pessoais? Eu imagino que sim. Por isso que você não pode perder o nosso papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao videocast Conexão Saúde RH, Diálogos para a Transformação. O meu nome é Michele, muito prazer, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando um batom vermelho, um óculos com aro cinza, cabelos aqui na altura da minha orelha, estou vestindo uma roupa preta bem assim quentinha, porque está muito frio em São Paulo. Estou sentada num estúdio, tenho um convidado surpresa que eu já vou apresentar para você. Esse videocast é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a Escola de Saúde Pública ela tem uma importante missão, que é de formar e de qualificar os servidores e as servidoras do SUS para executarem o seu trabalho da melhor maneira possível. E uma vez por mês eu recebo aqui convidados, especialistas, para conversar comigo, com a gente, sobre assuntos contemporâneos, assuntos urgentes, para que a gente possa viver melhor. E hoje eu recebo o Sidney Oliveira. Ele teve uma carreira executiva como diretor em grandes bancos. Depois ele fundou um instituto de mentoria, que já formou milhares de mentores. O Sidney também é autor de mais de 10 livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. Sidney, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Michele. É muito legal estar aqui. E assim, eu quero fazer uma audiodescrição diferente. Opa, vamos lá. Por conta do currículo que você acabou de me falar, eu não sou uma pessoa que a gente poderia classificar de jovem. Mas por dentro eu sou jovem. Tá? O que é interessante, talvez, coloque isso. Então, eu sou uma pessoa mais veterana, já tenho cabelinhos brancos, tenho uma barba branca, uso óculos, também estou com o meu agasalho aqui. E uma coisa interessante é a gente definir o que é ser jovem. Porque a gente fala de geração, sempre vem aqueles estereótipos. Ah, ser jovem é ser ansioso, ser nervoso, é ser questionador, não quer saber de nada, o jovem não tem compromisso. Tem um monte de coisas que falam de jovem. Sim. Atualmente estão até dando nome para as gerações. Então, é isso que eu ia fazer. Minha primeira pergunta, porque você, assim, já chegou provocando. Eu já. Ó, gente, já rolou uma provocação. Já rolou uma provocação tá aqui, já tá dando, tô refletindo. Mas o que eu queria saber, justamente, a minha primeira pergunta é essa, porque a gente está bem habituado a essas classificações. Baby boomers, X, Y, e eu sei que você não é a favor disso. Me conta melhor o seu ponto de vista. Eu posso confessar? Quando escrevi o livro Geração Y, eu tenho um arrependimento. Eu pus uma tabelinha e coloquei Baby Boomer de tanto a tanto, X de tanto a tanto. E eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque as pessoas pegaram essa classificação. E sendo muito franco, a geração que a gente tem um nome só por uma questão didática. Não tem realmente nada de científico que diz que alguém é Y e que alguém é X. E mais ainda, não tem nada de científico dizendo que um jovem da geração Z tem tais características que o jovem da geração Y não tem. A geração Y é millennials agora, né? Mudou o nome. Mas a gente fica estereotipando e isso não serve para nada. Na verdade, só dá classificação, mas e aí? Você é do Z. Cara, vou dizer assim, se você é da geração Z, vamos dizer, geração Z as pessoas perguntam, até quando que vai? Põe aí 25. Até os 25 anos é geração Z, ok? Olha a injustiça com quem tem 26 anos. Acabou, né? Virou, fez aniversário, mudou de geração. Você já é millennial. Mas só que o millennial de hoje está com 40. Então, quem tem 26 anos parece que foi colocado na categoria dos 40 anos. Então, não é útil. Agora, você me disse que eu achei super interessante de um conceito que você gosta, que é o veterano de vida e o jovem de vida. O que isso significa? Eu uso as palavras veterano e novato. Novato, verdade. Novato de vida. E aí, se a gente pensar em vida, tem pessoas, sim, que na vida já estão há mais tempo. Veteranos. Então, eu, por exemplo, sou um veterano. Eu também. Tá? Você também é veterana. Existe os novatos. O que é novato de vida? Pessoas com menos
tempo de vida. Começaram um pouco. Uma criança hoje, ela é novata na vida. E existe aí um ganho de experiência para quem é mais veterano. Só que isso também coloca uma reflexão. Onde é que eu sou veterano? Ah, na vida. Mas não é totalmente. Quer ver um exemplo? Vou falar de uma rede social que está mais na moda hoje. TikTok. É Sim. uma rede, tem as suas polêmicas, como toda rede, mas é uma rede que está aí presente. Muita gente está acessando, pessoas estão começando de alguma maneira, interagir com essa rede, como foram com as outras, né? Com o Uhum. Orkut, depois com o É. Facebook, depois com o Instagram, e assim vai o TikTok. Bom, quem é veterano no TikTok? Os jovens. Se a gente fosse criar um É, perfil, verdade. o veterano do TikTok é aquele jovem, vamos dizer, vamos falar coisa da moda, tá? A Antonella, que é uma menina de 16 anos de idade que tem lá milhões de seguidores e que Sim. virou meme aí nos últimos dias por várias questões. Uhum. Mas ela é a veterana no TikTok. Então significa que, de verdade, a questão da juventude está mais ligado com o contexto que eu estou do que realmente uma questão de data, de idade, de classificação geracional. Então, Uhum. assim, eu gosto de pensar que todos nós temos a oportunidade de ser veterano em algumas Hum. coisas Uhum. e novato, desde que a gente assuma a ideia de ser novato. Entendi. Então, temos aí uma frente nova, IA. A grande maioria das pessoas hoje na IA é Uhum. novata. Por quê? Sim. Porque é uma tecnologia nova. Tem gente já veterano? Sim, tem gente que começou na IA 2, 3 anos atrás. Mas a dimensão tem a ver com o contexto. E não É com a isso, idade. não é com a idade. Entendi. E aí tem um componente. Quando a gente fala de gerações, é a gente entender isso, que a juventude, essas classificações, elas servem para todos nós. Então, tem aspectos da minha vida que eu vou ser um millennial. Tem Uhum. aspectos da minha vida que eu vou ser um baby boomer. Agora me conta só uma coisa, Sidney, por exemplo, quais são as características, então, que são, de novatos e de veteranos? A gente pode, por exemplo, dizer isso? Quais são, assim, que você Eu diria? já vi tantas classificações, mas assim, são etapas da vida. Então, primeiro Tá, vamos colocar etapas da vida. tá, Quando a gente é mais jovem, nós não temos repertório. sim. Por não ter repertório, a gente fica mais ansioso na hora das escolhas, na hora das tomadas de decisão. Então, é natural que pessoas mais jovens tenham mais ansiedade que pessoas mais veteranas. Uhum. Ah, mas o veterano não fica ansioso? Fica, mas ele fica diferente, fica com menos circunstância, porque ele tem uma bagagem, já quebrou a cara várias vezes, já errou, já acertou, então ele já tem um pouco mais de bagagem que Uhum. ajuda ele a não ficar ansioso com coisas que talvez ele já tenha enfrentado. Então, característica de pessoas mais jovens, ansiedade. Outra característica, questionamento. E, gente, quando eu estou falando isso, não é da geração, é da juventude. Uhum. Por que que o jovem questiona? Porque ele está aqui, está conhecendo, ele não tem, de novo, todo o repertório e ele tem uma força, uma energia que ele quer colocar a serviço. Necessária, inclusive, né, Ele quer pro colocar, e mundo. para o mundo é Super. importante. Então ele vai colocar como essa energia? Não, vem aqui e faça tudo que sempre foi feito. Não, eu quero fazer diferente, eu quero experimentar. É aquela vontade da ousadia, da inconsequência. Então Sim. o jovem é mais questionador. Mais questionador. Não quer dizer que pessoas veteranas não questionam, mas É mais característica dele natural que ele seja. é mais a essência dele durante um período questionar. Uhum. Agora, à medida que ele vai sendo ansioso, questionando e não vai dando certo, ele vai começando a, primeiro, não vou questionar tanto, eu vou pesquisar. Ah, isso aqui talvez eu não precise questionar, porque já está claro, ele já estava dizendo. Por quê? Porque aquela vez estava dizendo e eu não quis prestar atenção. Ah, eu Sim. não vou ser ansioso agora, porque eu sei que vai acontecer. Ou seja, a gente vai fazendo uma curva de maturidade, que é natural. Gente, não tenha dúvida. A geração, vamos falar de uma geração mais veterana, vamos separar duas gerações. Tá. Millennials e Z são as Aham. gerações mais novatas nos dias atuais, vai. Sim. Gerações mais veteranas, a geração X e a geração Baby Boomer. Estão todos vivos, isso depois a gente queria falar sobre isso. Isso. Mas as duas gerações representam veteranos e novatos de Aham. vida. Bom, a geração Baby Boomer, a mais veterana, os velhinhos hoje de 70, 75 anos de idade, lá na década de 60,
Quando eles eram jovens, muito jovens, eles eram conhecidos como rebeldes. É um mundo que foi detonando um monte de coisa. Ou Aham. seja, era a geração rebelde, a geração Essas que características aí que você falou. contestava tudo, Uhum. que era ansioso, que queria mudar o mundo, e mudou, é conhecido mesmo, É. né? Só que hoje eles estão velhinhos, tá? Aham, E aí entendi. é óbvio que eles não têm mais aquela energia, nem têm aquela vontade, e tem aquele desacreditar. Não vai adiantar nada, Um então não é ceticismo isso, é um maior. pouquinho de ceticismo. Então é É, natural você falar, ah, não, mas ele é mais conservador, mais tradicional. Não, não. Ele já viu que tem batalhas que dá e tem batalhas que é não dá. mais maduro, né. Basicamente é maturidade. Agora, todas as gerações, em todo momento, foram chamadas de rebelde. Existe um texto que acharam em papiros no Egito Hã. e pegaram lá os sábios reclamando. O problema É a nosso é a rebeldia. juventude de hoje, que Sensacional. não quer saber de nada, é Entendi. a juventude que é muito ansiosa, que não se engaja e que questiona os mais velhos. Absolutamente atual. Há 3.000 anos atrás. Então, assim, primeiro, vamos desmontar a ideia de que Ótimo, é a Z que é isso, ou a Baby Boomer. entendi. Não, isso Não né, faz é sentido. característica de etapa de vida. Agora trazendo aqui para o universo, né, de quem está assistindo a gente, que fala assim: "Mas como que eu faço?". Porque a gente estava conversando, hoje a gente tem são 4 gerações no mercado de trabalho? Tem a quinta, uma forçadinha, tem Uma a forçadinha geração que eles falam quinta. da geração alfa que está chegando, que é Tá, menos de os 10 bem anos de idade. novinhos. É menos de 10 É, anos de idade, que ainda não interage, não tá. gera valor. Mas como que a gente faz então com esse caldeirão de características juntas? Hum, Então assim, que tipo de atrito primeiro eu queria falar dos desafios e depois você ajudar a gente na solução. tá bom. Quais são os maiores atritos que existem hoje, tendo tantas gerações convivendo, especialmente no ambiente profissional? Bom, o primeiro desafio é que nós, nos últimos anos, a gente aumentou a expectativa de vida. Isso já contribuiu para ter mais gerações interagindo. Essa foi a primeira diferença. A segunda é que nós, nos últimos 40 anos, criamos uma sociedade mais abundante, com mais recurso, com mais acesso a vários recursos. Isso é legal por um ponto de vida social, mas também criou a abundância, cria o desprezo, cria a ansiedade. Então, nós fizemos uma coisa muito simples. E aí, se a pessoa que está me ouvindo é mais veterana, você deve ter um elemento importante na tua vida. Vou dar um exemplo mais lúdico, tá? Ah, Todo mundo que é mais veterano hoje é de uma época que você, nas famílias, tinham mais filhos. sim. Você tinha irmãos. Quando você tem irmãos, você divide tudo, ok? Uhum. Se você é filho único, você não divide tanto. Mas se você tem irmãos, você tem que ficar meio que socializando tudo. A tendência é, eu quero uma coisa, vou brincar com a bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Em casa era uma bicicleta para todos. Tinha que revezar. Era uma briga e assim, bom, você viveu isso. O que Sim. acontece quando você cresce e vai ter filho? A gente criou uma frase. Na década de 80 começou a surgir. Eu não tive. Ele vai ter. Mas o meu filho vai ter. Eu não tive o quarto só para mim. Eu vou ter menos filhos para poder dar um quarto para cada filho. Eu Hum. vou abrir mão para que o meu filho tenha. Isso tem um perigo, porque a gente vem fazendo isso desde a década de 80. Com as crianças que nasceram na década de 80 e 90 e 2000 e Hum. 2010. A gente foi suprindo ele muito mais. Então a gente quase que intoxicou ele de informação, intoxicou ele de abundância e demos para ele provimento a um ponto que ele não batalha por isso. Tá? Por quê? Porque Uhum. ele não tinha que batalhar por isso. O que acontece com essa geração mais novata hoje? Ela é mais frágil. Não quer Sim. dizer que ela é incompetente, ela é muito competente, até porque tem muito mais estímulo, informação, curso, internet, etc. Mas ela é mais frágil diante das horas que Tem tem uma impacto. fragilidade emocional. Fragilidade emocional, fragilidade cognitiva, é aquela. Não sei como lidar, sabe uma fragilidade de paralisia? Então, é Uhum. uma geração que, diante de um desafio muito, muito grande, ela precisa de ajuda. E, assim, normalmente, ela
delega para o mais Isso veterano. que eu ia falar. Aí entra o veterano O na veterano história. entra. Isso é um lado da história. E ela Sim. delega porque o veterano está lá, o veterano já Ele vai sabe dar lidar com conta. aquilo, ele dá conta. Do outro lado, tem os veteranos que, há 40 anos atrás, uma pessoa com 60 anos de idade já estava saindo do jogo. Por quê? Porque morria em média com 65 anos. Hoje, a gente está morrendo em média com 80, 85 Hoje anos. tem gente começando carreira com 60 anos, né? Exato. Não, tem gente casando, tendo filhos, etc. Isso, a Tá vida normal. começa aos 60. Mas independente disso, hoje a gente está com uma expectativa de 85 anos. Assim, eu diria que é uma expectativa generalizada. Eu acho que dá. Só que tem um problema. Quando você está lá com seus 55, 60 anos, você fala que ainda tem mais 30 pela frente, e agora você tem experiência, o que você quer fazer? Continuar no jogo. Uhum. E aí o que acontece com o jovem? O jovem que está entrando no jogo, ele compete com o veterano que não sai do jogo. E o veterano tem uma característica legal. Ele se sente jovem quando ele dá conta do recado, ainda nos dias de hoje. Então você vai ver veterano muito orgulhoso que está usando IA. Tem uma vitalidade aí, Porque né? dá uma rejuvenescida. É. E ele fala, nossa, e agora eu tenho experiência. Então eu não faço as bobagens que eu fiz antes. Ou Sei. seja, o jovem de hoje compete com um veterano turbinado, refeito, com retrofit. E assim, o veterano de hoje, ele é jovem. Nós estamos vendo isso. Quer Nós ver? somos jovens, vai. Não, mas assim, tem algumas coisas que é legal colocar. Eu vou dar um exemplo muito lúdico e quem estiver assistindo vai olhar isso. Todo mundo assistiu, você assistiu O Senhor dos Anéis? Não, gente, eu preciso reconhecer, desculpa, mas eu vou reconhecer. Não, mas eu conheço a Bom, história, eu sei todo tudo. mundo conhece Todo Senhor mundo dos conhece. Anéis. Todo mundo lá, o Isso. Frodo e tal. Mas tem um Super. personagem que é o Ian McKellen, que faz o Gandalf, um velhinho de barba Sim, sim. e tudo mais. Ele, naquela filmagem que foi em 2000, ele tinha 62 anos de idade. Ok? Então vocês têm a figura do Ian McKellen há 25 anos atrás, registrou, não foi maquiagem para ele ficar mais velho, é assim que ele era, ok? O Ian McKellen tinha 62 anos de idade naquela época, a mesma idade do Tom Cruise hoje no filme Missão Impossível. Você vai olhar e vai falar, tem algo estranho acontecendo. Não, as pessoas estão com muita energia porque eu estou renovado. E aí tem não só uma competição com os mais jovens, mas tem uma oportunidade. Por quê? Primeiro, veterano, se você é veterano, adere ao jovem. Corre para aprender com o jovem, porque o jovem é veterano nesse mundo complexo que a gente está hoje, na tecnologia, em todo esse mundo estranho que a gente está vivendo. O jovem é o veterano nessa hora. Sim. Então, o veterano poderia se tornar novato para continuar aprendendo, porque isso dá um gás. Sim. E segundo, veterano, não faça pelo jovem, deixa ele quebrar a cara. Ai, que difícil. E quando o jovem é seu chefe? Então... Por exemplo, porque o que a gente tem visto bastante, assim, os veteranos, e aí eu me incluo nesse perfil, é que muitas vezes a gente olha e fala, ai, mas é novinho e tá aí, já é meu chefe, né, quer ali comandar coisas e tal, e muitas vezes é um pouco do que você diz. Quem é veterano de vida, olha e fala assim, gente, isso não vai dar certo, não é por aí. Uhum. Mas ele tá indo por esse caminho, ele é uma autoridade. Como que a gente lida com isso? Deixa ele liderar. Use a sua experiência para reverter aquilo que é irreversível. Ou seja, só interfere na hora que vai ser irreversível. É um truque isso, porque a gente fala, não, imagina, o jovem ainda está aprendendo. Ele ficou líder por causa de alguma circunstância, concurso, alguma coisa assim, ele virou líder. Ele vai cometer alguns erros? Vai. Você, como veterano, às vezes fala, eu sei que ele está fazendo bobagem, vai dar errado. Deixa ele cometer. Mas é maldade fazer isso. Não. Tem uma característica. Sim. Você deixa cometer o erro, desde que esse erro seja reversível. Sim. Se não for reversível, intervém. Peraí, deixa eu te falar a minha experiência. Você percebe que isso a gente ainda não ligou. A gente que é o grupo mais veterano, a gente acha que a gente é meio super-homem, a gente consegue resolver. Então, uma dica para os veteranos de hoje é abram espaço para o jovem, desafiem o jovem, provoquem o jovem e intervenha só se for alguma bobagem que vai dar muita consequência
difícil de reverter. Sim. Por quê? Veterano, só para lembrar você, foi assim que se aprendeu. Nós, veteranos, não tínhamos toda essa estrutura de proteção, blindagem, apoio. A gente aprendeu aprendendo, errando. Aí a gente fala, mas o jovem de hoje não pode errar. Por quê? Ele não vai aprender, então. Você percebe que, então, tem aí uma oportunidade entre veteranos e jovens, desde que o veterano mude o seu papel e deixe o jovem ganhar as cicatrizes que ele precisa ganhar. É isso que você está falando, se aplica em todos os campos da vida, porque a gente está falando aqui do trabalho, mas você também disse como a gente às vezes reage em relação aos filhos. Exatamente. E às filhas. Não, então, que é mais difícil, né? Que aí porque você tem o assiste, emocional, e aí, essa minha filha. Aí você vai descobrir o seguinte, os filhos de hoje vão estar com 30, 40 anos de idade ainda dependendo de você. Então você percebe que aí tem uma armadilha, se a gente não toma conta. Por que ele vai depender? Porque ele está frágil. Tipo, eu não consigo enfrentar. Às vezes é de uma ordem funcional. Tem muito jovem hoje que ainda mora com os pais, porque ele já percebeu que se ele sair da casa dos pais, o padrão de vida dele cai. Sim. Por quê? Porque cai. Porque agora, você vai ter que dar conta que o pai e a mãe tem aquele padrão de vida porque trabalhou 30 anos antes para chegar naquele padrão. E ele quer já sair ganhando. Não funciona assim. A realidade não é assim. Então, uma das coisas que eu mais tenho falado para o veterano é deixa o jovem mostrar a que veio. E para o jovem eu falo, jovem, mostre a que você veio. Sim. Também não fica esperando. Alguém entra no jogo e joga. Agora, Sidney, o que você acha? Assim, eu queria muito a sua visão em relação às tecnologias, mas especialmente a influência das redes sociais nesses comportamentos, né? Então, a gente tem características que você disse que são comuns, são atemporais, que é do jovem, do veterano, mas a gente vive num mundo muito diferente. De que forma esse contexto tem impactado essas características? Bom, a gente tem alguns fenômenos acontecendo. O rede social ele tem a ver muito mais com manifestação da interação humana. E a gente construiu aí toda uma linguagem, toda uma série de indicadores que diz a forma que a gente se relaciona. Fazer uma analogia meio fraca, mas eu acho que é válida. No início da humanidade, a gente fazia uma fogueira e todo mundo ficava em volta ali, havia alguém cantando e aquilo era a interação. Hoje nós chegamos numa sofisticação onde eu tenho a sensação de que eu posso falar com quem eu quiser a qualquer momento, o tempo todo, independente de fuso horário, de linguagem, eu simplesmente falo. Um lado bom eu posso falar com qualquer pessoa de maneira acessível. O lado ruim, a gente despreza. Por quê? A gente começa a fazer aquelas conversas fragmentadas. Eu não sei se você já percebeu, conversa de WhatsApp é esquisitíssimo. Não oi, tem, e não aparece mais. É um oi. Oi? 3 dias depois, continua. Tudo bom? Desesperador. Mais meia hora depois, olha, eu queria conversar com você sobre um café que eu queria tomar com você. 3 semanas depois... E aí, vamos tomar o café? Assim, fica meio esquisito a gente olhar pelas premissas anteriores. Mas isso tudo é uma linguagem. Então, quando a gente fala de rede social, a gente tem que lembrar que é uma linguagem do nosso tempo, do nosso contexto. Sim. E interagir com ela ou ter um pouco mais de intimidade com ela, entender essa linguagem é importante. Só que não é entender, aceitar e pronto. Não, interfira nisso. Pessoas muitas vezes mandam para mim a mensagem e não falam nada. Eu pego e faço aquilo que é o tradicional. Eu ligo. Liga, porque, cara, você falou oi. E... Então, isso não gera um conflito, por exemplo, grande? Não é um elemento também de conflito entre gerações? Como que você lida com isso? Porque, por exemplo, eu vou até dar um exemplo. Às vezes a minha mãe fala para mim, você falou com a sua irmã, por exemplo? Falo. Falei. Mas você ligou para ela? Né? Então, às vezes, o entendimento de falar para gerações é diferente. Para o meu entendimento, às vezes, se eu troquei várias mensagens com ela ao longo do dia, eu falei com ela. Minha mãe fala, mas você não ligou? Então, você acha que isso também é mais um ruidinho que acontece hoje? É um ruído porque gera o desconforto do estilo anterior, da linguagem anterior para a linguagem atual. Só que tem um problema na linguagem atual.
ela tem uma coisa negativa que é a superficialidade, a fragmentação. Uhum. Então, sim, quando a sua mãe fala, você ligou para ela não está preocupada se você teve uma quantidade de conversa suficiente, ela está preocupada com a profundidade ou Sim. com a efetividade. Uhum. E aí sim vem uma coisa que os mais jovens ainda não entenderam a importância de um pouco mais de profundidade, e não essa amplitude geral para tudo, para todos, com todas as possibilidades que eu possa ter, mas de verdade você nunca estuda a coisa. Então, parece que assim, é tudo meio descartável. No Uhum. passado a gente errava. Tem um joguinho que eu gosto muito de dar como exemplo, que é o Pega-Varetas. Sei. Todo mundo conhece. Hoje em Maravilhoso. dia é muito difícil achar o É, pega-varetas, até porque ele é de plástico, é, você solta, ele espalha, ele não é. faz aquelas Eu até armações. tenho, sabia? Acho muito bom. De Hã. plástico ou de madeira? De plástico. O de plástico, quando a gente solta, Ele é que ele é eles fácil. é, Ele é é, fácil. Assim, o outro que a gente de soltava, ele madeira. tinha lá as porosidades e formava As aquelas formas. estruturas. E aí, claro, a dificuldade era grande. É. Mas o lance do aprendizado era isso. O que aconteceu? Nós tornamos o mundo fácil, portanto, ele ficou superficial. Essa é a armadilha. E o pior, todas as gerações começam a aderir à facilidade. Então, você vai olhar pessoas de gerações mais veteranas, não com o cuidado da sua mãe, mas entrando no jogo pela superficialidade. Ou seja, a gente está baixando a régua, ao Uhum. invés de trabalhar a profundidade, nós estamos trabalhando a quantidade. É mais ou menos no computador, você está querendo pesquisar um assunto, só que você abre 25 janelas, Sim. entre elas, inclusive, lá da Shopee. E aí, você está pesquisando um assunto, mas está vendo um produto que você quer comprar. Você entra naquele site de compra, você fica perdido lá. Porque é Aham. tanto estímulo para você comprar coisas Sim. inúteis. E assim, a É. grande maioria você fala, você precisa disso? E o tempo que você Ah, perde, né? e você fica Nossa, horas lá e você não olha. percebe isso. Então, Uhum. essa dispersão, eu diria que é quase um efeito colateral de Sei. toda essa facilidade, de toda essa Uhum. abundância de informação Uhum. e de comunicação. Nosso papel veterano, que temos outra referência, a gente fala da referência, na época, na minha época, você falou na minha época, você já é É, veterano, a tá? frase que eu mais falo, gente, com as minhas filhas. Qualquer No meu momento que tempo. você começar a falar na minha época ou no meu tempo, você já é veterano, É, assume, tá? é. Ô, geração Z, um dia você vai falar na minha época, não tenha dúvida, tá? Não se preocupa, vai chegar. Espera, espera. É. Mas, independente disso, a gente que tem outras referências de uma época que não era tão abundante a comunicação, a gente sabe dar valor para profundidade. O que nós precisaríamos fazer? Dar um pouco de referência para as gerações mais jovens entender a profundidade ao invés da amplitude. Então, é mais valoroso, a gente sabe disso, é mais valoroso um amigo de verdade do que 1000 amigos me seguindo no meu perfil. Sim. Isso todo mundo sabe. O próprio Geração Z tem essa consciência. Mas é que ele prefere ter os 1000 amigos. Mas você vai ter alguma interação com eles? Na hora que você precisar, Na hora que, quantos vão naquela te. hora que apertar, Isso. você vai ter É. quantos ali? E assim, Uhum. isso é intensidade, isso só é construído com profundidade. Ou seja, as premissas do indivíduo e do ser humano não mudaram. Uhum. A tecnologia e a linguagem mudou. A gente tem que, de alguma maneira, influenciar os mais jovens a dar esse valor devido Uhum. para sair dessa camada Sim. superficial. Ele aprender que vale a pena, entendeu? Esse acho que é o grande desafio mesmo, né, porque também existe uma visão dos mais novatos dizerem: "Ai, lá vem", né, Uhum. lá vem com essa historinha, né. Então acho que o que você está contando aqui pra gente é pra gente não desistir, né, assim, continuar nesse exercício. Agora eu queria falar sobre um assunto importante também que tem a ver com o seu último livro, Uhum. sobre os erros. Sim, Me conta um pouco sobre isso, porque nós que somos mais experientes erramos muito mais, né. sim. E aí, qual que é o papel do erro para o veterano, inclusive também para o novato, da gente contar para o novato que a Uhum. gente fez, errou e aprendeu. Me fala um pouco mais, como é que a gente pode lidar melhor com os erros? Então, uma das essências do humano é que a gente erra. A gente pode não admitir o erro, pode transferir para o outro, pode culpar alguém, mas a gente erra. Eu posso dizer que a gente vacila. A questão não é o vacilar.
A gente até tem uma frase, errar é humano. Ah, muito legal, muito condescendente a frase, mas de verdade, o que vai diferenciar a pessoa é o que ela faz com o erro. Isso se chama aprendizado. Errar a gente não é infalível, tá? Uhum. Então, uma das coisas que a gente mais percebe é o que você vai fazer com o erro. Obviamente, o erro, ele vem em si com uma consequência. Por isso que a gente chama de erro, porque teve uma consequência provavelmente diferente da que você esperava. Então, o erro tem a ver com a consequência distante daquilo que você queria. Olha que interessante, se eu de repente começo a não ter consequência, exemplo, você fez datilografia? Você Fiz. fez. Então, Inacreditável, né? é Eu outra fiz, inacreditável. tecnologia. Não, não é não, é normal. Todo mundo fez. Naquela época era importante. É. Quando você escrevia, se você errasse, você podia fazer duas coisas. Volta, bate por cima a tecla, fica Aham. manchado lá, É. ou colocava aquele branquinho e volta e bate de novo em cima. Sim. Era a única forma de corrigir um erro. A questão é que ficava marcado. Isso, perceptível. Você estava vendo que o erro aconteceu. E sim, você fala, bom, da próxima vez eu vou ser mais atento, da próxima vez eu vou ser mais cuidadoso, eu vou me preparar melhor. Ou seja, você fez algo importante a partir do erro, da consequência. Hoje a gente está na fase do Ctrl-Z, Ctrl-V. Hum, O Ctrl-Z é uma coisa maravilhosa e horrível. Por horrível. quê? Porque, primeiro, você volta à última etapa e não deixa a marca. Eu não sei quando uma pessoa escreveu um texto errado. Tá? Então, você percebe que eu estou imune às consequências? E o pior, a gente está caminhando para uma outra etapa, a da autocorreção. Quer dizer, não é você. Isso, Você porque você está está falando comigo, escrevendo, eu já estou pensando na inteligência artificial e ela já está pensando que ela já corrigindo. corrige. Não, você quis dizer isso. Olha, É, gente, vocês não perceberam o que você quis ela até dizer? aponta, a depender no seu comando, ela até aponta o que você errou, né? Aham. Ah, não, eu corrigi assim para dar maior fluidez para o texto. Isso aqui. Não, mas Mas aí já é um assim, nível sofisticado de IA. Eu estou falando daquela correção que você está escrevendo no WhatsApp e você escreveu uma palavra com a letra errada e ela já corrige, tá tudo bem. Você você nem nem está viu. olhando o erro mais. Ou seja, a gente está numa fase que a gente está desprezando o erro ou achando que todos os erros têm um Ctrl-Z que desfaz. Ou seja, eu começo a achar que posso ir. Se der ruim, alguma coisa vai consertar, alguma coisa, não sou eu. Então eu não preciso aprender. É interessante isso, porque isso aí vai tornando a pessoa cada vez mais frágil. Então vem um alerta. Quanto mais você se entrega a esses auxiliares, mais frágil você vai ficando. Tem o Uhum. exemplo do GPS lá do carro. Vire à direita, você vira. Você nem Vire à avalia. esquerda, você vira. Eu não sei, mas se você está utilizando o GPS no carro, eu não sei quantos já não sacaram. Parece que ele está me levando para um caminho mais longo, é esquisito, tá? Parece que ele está mandando dar mais volta. Por que ele Uhum. está fazendo isso? Ele tem os interesses dele, Sim. que você nem fica preocupado em saber. Uhum. Ou seja, a gente começa a desprezar os aprendizados. Então, quando eu faço o convite, os melhores erros são os erros que eu fiz algo com isso, ou seja, os erros que me trouxeram aprendizados. Agora, se eu começo a achar que o erro não é meu, ou os erros têm uma forma de consertar magicamente, eu Uhum. não aprendo nada. Usando o GPS, você nunca sabe o caminho. Tem gente que já não sabe o caminho de casa Isso, é a para casa. impressão Você que fala, não, dá que você você está precisa do GPS, perdendo, inclusive aquele conhecimento que você tinha. você não está adquirindo conhecimento, ou seja, você está parando de aprender. E aí, Sidney, pensando também de novo para o universo do trabalho, né, o ambiente, como é que a gente pode fazer, ou como é que as empresas, organizações, elas podem fazer, se tornar ambientes eh, de aprendizado, ou que permitam que as pessoas. Porque também tem uma questão cultural de você não poder errar de alguma forma, no ambiente Sim, de trabalho, especialmente, né? Como é que você enxerga isso? Como é que as empresas, ou as lideranças, ou os ambientes de trabalho podem permitir até que você possa recalcular a rota sozinho, errar, acertar? Você acha uhum, que isso é possível? é possível. Ah, Uma das coisas mais polêmicas que eu falo para a liderança é você não está aí para evitar o erro. hum, Você está aí para reverter o erro.
O líder fala, não, Ciro, mas é melhor evitar. Porque parece um contrassenso eu só agir depois que o erro aconteceu. Sim. Mas eu falo, não, mas o seu papel na liderança não é evitar o erro. Porque se você entrar no evitar o erro, você entra no operacional. Quando você evita o erro, a pessoa que está cometendo o erro, ela tem a segurança de que você evita o erro. Então ela pode agir. É que nem uma criança. Pensa uma criança, a gente põe ela aqui em pé, ela vai brincar. Você pode ficar aqui do lado tentando segurar a criança, mas ela não está preocupada com consequências, porque ela tem a segurança de que você vai resolver o erro. A pergunta é, o que você aprende se você não erra? Nada. Uhum. Tem um aprendizado, e esse é desses para ficar no corte nosso aqui, eu fico perguntando, como é que se aprende choque elétrico? Aí tá todo mundo pensando, como é que aprendeu? Mas, verdade, choque elétrico é um aprendizado que a gente precisa ter. Por quê? Porque você pode se envolver num choque elétrico e pode ter consequências importantes. Geralmente é na teoria que a gente aprende. Então, mas olha que estranho. Como é que a gente aprende na teoria? Não mexe aí! Isso não é uma teoria, é uma imposição. Como é que, de fato, você sabe o que é choque elétrico? Eu sei que quem está nos ouvindo sabe o que é choque elétrico. Como é que você aprendeu? A frase que vem instantânea na cabeça é tomando. Sim, agora você consegue falar, vou pegar meu filho, tá? 5 anos de idade, filho, vem cá que eu vou te dar uma grande lição. Olha uma tomada e fala, vai, põe o dedo lá. A gente não faz isso, correto? Tá bom, e o que você faz então para ele aprender choque elétrico? A única forma é deixar ele tomar. Ah, mas Sidney, é horrível deixar ele errar. Falei, não, ele precisa do choque elétrico, ele precisa aprender choque elétrico, ele tem que tomar o choque elétrico. O que você pode fazer? Toma conta da voltagem, vê que tomada é esse que ele está colocando. Se for uma tomada de 2.000 volts, não deixa. Por quê? Porque é irreversível. Tipo, se ele pôr o dedo numa tomada de 2.000 volts, vai dar uma consequência que não tem volta. Agora, numa tomada de 110, você já tomou, você sabe que dá. Então, é esse o princípio que a gente tem que, na liderança corporativa, entender qual é o papel de aprendizado do erro. Tem erros que vão acontecer. O teu papel é interferir nos erros que são irreversíveis e nos demais garantir que a pessoa que errou aprenda. Fazer uma reflexão também sobre o erro. Fazer uma reflexão ou dar para ele a pena da consequência. Eu lembro quando eu era nos meus primeiros trabalhos no banco, né? Eu trabalhei num banco, eu fazia lá o trabalho, levava pro meu chefe, o meu chefe olhava, ele olhava para mim, tá errado, arruma. Era eu que tinha que arrumar. Sim. Hoje em dia, esse mesmo chefe falando, daqui que eu arrumo, porque você não sabe fazer e eu vou arrumar. Para com isso. Não, arruma. Ah, mas ele vai levar mais tempo, vai ter o trabalho, vai reclamar. Sim, mas é ele que errou. Ele que arrume. E eu lembro que o meu chefe, muitas vezes, não falava onde que eu errei. Que eu você tinha que achar o erro. Você que errou, você que acha. Ele falava isso. Eu achava assim de uma perversidade. Você que errou, você que arrume. E eu falava... Por que você faz isso comigo? Pelo menos me diz onde eu errei. Ele falou, mas você disse para mim que você quer ser chefe um dia. Como é que você vai ser chefe se você não consegue achar nem o seu próprio erro? Você percebe que a gente sabe disso, gente. A gente sabe. Só o que a gente tem que fazer então? Volte a fazer aquilo que você sempre soube fazer. Ou seja, para de proteger, para de criar circunstâncias, para de criar cercadinho. Cercadinho é aquele ambiente protegido. Para de tratar com o funcionário em ambiente de cercadinho. Por quê? Você vai manter ele criança. Agora eu fico pensando... Criança profissional, vamos colocar dessa maneira, né? Fico pensando que isso também se conecta muito com a aceleração, né, dos nossos tempos também, né? Às vezes essa tentativa, quando você falou, eu pego, é mais rápido fazer. Também existe um pouco isso, você sente? Então, a gente está tão acelerado a ponto de que... Então, por exemplo, inclusive esse aprendizado das gerações, os tempos são diferentes, né? Sim. Então, você vê, por exemplo, então, alguns supermercados, né? Então, a gente tem hoje essa questão da intergeracionalidade. E aí, às vezes, uma época tinha um supermercado que tinha, né, senhores e senhoras empacotando. E eu me recordo claramente de olhar e pensar assim, mas os tempos aqui são diferentes, né? Então, qual é a influência do tempo acelerado e, por outro lado, da importância de nós termos gerações com tempos diferentes, tempos de
a reação mesmo Uhum. para um aprendizado? Uma coisa que é ligado ao tempo é a complexidade. O Hum, mundo, ele não ficou mais agitado, as mudanças. Não, existe mais complexidade. Isso é uma condição. Quando eu era mais jovem, a complexidade do mundo era bem diferente do que é hoje. sim, Só que os recursos que a gente tem hoje são muito melhores do que os recursos que eu tinha naquela época. Isso significa que naquela época eu tinha os desafios da minha juventude com os recursos que eu tinha na época, então eu tinha que resolver dessa forma. Agora a gente está num mundo mais complexo, mas com mais recursos. E eu tenho desafios para resolver. A gente precisaria resolver melhor os desafios. A gente tinha que estar numa curva de melhoria contínua. O sei. problema é que a gente fala, mas agora é muito corrido, não dá tempo. Essa questão de saudosismo, ela é uma armadilha. Para quem é Hum, mais veterano, esse saudosismo é uma armadilha, porque a gente fica comparando com coisas diferentes. Na minha época. Essa comparação ela é triste, porque na minha época eu não tinha isso. Aham, isso, agora tem. E pronto, só isso, agora tem. Só que agora você tem a obrigação de resolver problemas mais complexos. sei. E aí sim vem um convite. A gente não precisa ficar comparando e dizendo o mundo está mais agitado, o mundo está mais rápido, os tempos são diferentes. Não, não, para com teorias. O tempo do mundo continua sendo 24 horas. O que eu coloco nessas 24 horas depende de recurso. Hoje a gente tem mais abundância de recurso, mais tecnologia, então dá para colocar mais coisa. A questão é, eu ainda preciso continuar escolhendo o que eu coloco nas minhas 24 horas. O mundo Uhum, não está andando mais rápido, o dia não ficou mais curto. Eu sei. coloquei mais coisa. De novo, a gente tem que aprender a fazer uma boa curadoria daquilo que eu dou importância. E uma Hum, coisa que a gente vai percebendo é que quando a gente está dando importância para tudo, você não está dando importância para nada. Então aí vem um pouco de conscientização. sei. Para dar importância para aquilo que é importante para você. E O que é sim, prioridade? o restante deixa. Por quê? Porque o restante não é importante para você nesse momento. Uhum, Então a gente tem que lembrar que a vida nossa tem ciclos. Esses ciclos, eu tenho prioridades nos ciclos. Quando eu tive um filho, a prioridade para mim era o meu filho. sim. Ele hoje está adulto, então não é mais, eu não estou nesse ciclo. Só que ele está com o filho dele. Então, ele está com essa prioridade. Eu posso dizer para ele como foi que eu superei os meus desafios. Aham, Para ele superar o desafio dele agora. Os desafios dele agora é com o filho dele agora, com toda essa tecnologia. São desafios diferentes? São desafios diferentes, mas são desafios do mesmo jeito. uhum, Eu falo isso com meu filho, eu falo assim, olha, não foi fácil lidar com você quando você tinha a idade do teu filho. Não foi fácil, sim. tá? Aham. Mas eu consegui. Você vai conseguir. Então, a primeira coisa, vai dar certo. Eu Uhum, olho a uhum. geração mais jovem, a gente às vezes faz aquelas coisas meio apocalípticas. É, Ai, o mundo está indo de tá mal a pior, está perdido. perdido. Olha essa É, geração. Não, toda geração vai dar conta do recado de alguma sim. maneira. Pelo menos Aham, a humanidade tem feito isso. A sim. questão é, a nossa geração mais veterana de hoje, ela queria ter muita coisa. Juro, a gente queria ter a bicicleta, a gente queria ter o quarto, a gente queria ter a tecnologia, a gente queria ter o celular, a gente queria. A gente Estabilidade. queria. O que, que a gente fez? A gente não tinha. É, A gente foi e fez. conquistou. Uhum. Não, a gente fez, não tinha conquista, a coisa não estava lá para ser tirada. A gente fez. Construiu. A gente foi lá e deu solução para aquilo que a gente queria. Uhum. Então, dá para dizer de uma forma mais romântica que o mundo de hoje, todo tecnológico, ele não é para o jovem, ele é para nós. Nós que criamos a internet, nós que criamos o celular, nós que criamos as redes sociais, são veteranos. Sei. Fomos nós que criamos. Qual é o papel do jovem de hoje? Primeiro, ele usufrui disso. E Sim, aí é vem um verdade. convite para o jovem. Jovem, daqui 30 anos, o que você construiu para resolver a complexidade do mundo que você vai querer ter a tua necessidade atendida? A gente veterano está curtindo, por quê?
porque a gente construiu isso. Então, sim, para a gente é sempre encantador ter toda essa tecnologia. Falar, nossa, eu estou conversando com meu amigo na Espanha por vídeo. Eu lembrava do Jetsons, sabe? O Jetsons. Totalmente. Lá na década de 60, a gente era criança É. assistindo isso, falando, nossa, um dia vai ser isso. Ninguém preparou. A gente que teve que montar porque eu queria Chegou. isso. Tá bom, o jovem hoje vê isso e fala, isso é bobagem, tranquilo, isso, imagina. Porque dia a você dia. nasceu já tinha isso. Sim. Agora, a pergunta para o jovem, a provocação para o jovem é, o que você vai resolver de problema hoje que não está resolvido e que você vai se orgulhar ou vai usufruir no futuro. Essa jogada é a gente lembrar, quem é mais jovem hoje de idade vai ficar veterano. Eu gosto dessa ideia, porque a gente fala assim... super. Eu comecei a estudar gerações com a geração Y, né? Lá em 2005, 2006. Na época, a geração Y da época tinha os seus 20 anos. Sim. Tá? Hoje, a geração Y está com seus 40, 40 e poucos anos. Eles estão comandando as empresas, eles estão com os desafios. Ou seja, todos ficam mais velhos. Sim. Não interessa, isso é natural. Então, a gente lembrando que é um ciclo de vida, a gente tem que pensar nas oportunidades. De cada ciclo. E, obviamente, uma influenciando a outra. Jovem, respeita o mais velho, ensinando ele, ajudando ele a pegar no contexto. Ele não vai te superar. Agora, você pode superar o mais veterano. Então, fica um desafio para quem é mais jovem. Supera o veterano. Não fica reclamando dele, não fica dizendo, lá vem o veterano. Não, não, faz melhor que ele. Porque ele fez esse mundo que está aqui. Sim, e para o veterano, deixa o jovem fazer. Deixa! Nossa, o veterano aproveita, deixa ele fazer e vai aprender a ser jovem. Você tem todo o processo da vida. Sidney, a gente está chegando aqui no final. Eu queria te agradecer muito, especialmente por essa visão otimista. Sim. É bom isso, né? Pensar que tem essa beleza das gerações convivendo. Eu agradeço muito pela conversa. Muito obrigado pelo convite, o bate-papo sempre gostoso. Pessoal, olha, muito bom conversar e conversem entre vocês. Eu acho que é um tema que ele vai estar sempre presente. Isso, muito obrigada, viu? Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer também a você que assistiu a gente, te convidar para acompanhar a Escola de Saúde Pública nas redes sociais e também acompanhar os episódios no canal do YouTube. Até a próxima!